Oh, minha cidade, deixa-me viver. Eu quero aprender tua poesia. Sol em maresia, lendas e mistérios. Luar das serestas, lado de teus dias. Quero ouvir a noite, tambores dos mundos, gemendo e cantando dores de saudade. A evocar martírios, lágrimas de ações que floriram claros sóis da liberdade. A evocar martírios, lágrimas de ações que floriram claros sóis da liberdade. São Luís, a capital do Maranhão, é a única cidade do país fundada por franceses. Ela é a quarta maior cidade de população da região Nordeste, contando com cerca de 1 milhão de habitantes. Fundada em 8 de setembro de 1612, tal município, apesar de ser criado um pouco mais tarde que outras capitais brasileiras, foi reconhecido como capital de uma forma bem cedo. São Luís, a cidade, se localiza na grande ilha de São Luís, o Pão Açu, onde se encontram mais outros 3 municípios, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. A grande ilha é banhada pelas baías de São Marcos e São José, no Atlântico Sul. Em relação ao território da capital, São Luís apresenta uma área com cerca de 830 km², contando com mais de 30 bairros oficiais, sem contar com as subdivisões, onde pode chegar ao número de 300 bairros. Foi no dia 8 de setembro de 1612 que os comandantes franceses tomaram formalmente posse da terra onde tinham construído uma fortaleza, na costa do Maranhão. Deram-lhe o nome de São Luís, em homenagem ao seu rei, Luís XIII. O local foi batizado por frades franciscanos e o território foi oficialmente incorporado na coroa de França, tendo os aliados ameríndios da região jurado fidelidade ao estandarte com a flor de lis. Esta cerimônia solene inaugurou um período chamado de França Equinocial. Este primeiro passo foi o resultado de uma expedição de 3 navios preparados na Bretanha, com a participação de cerca de 500 colonos e liderada por Daniel de Latouche, Senhor de Lavardière, e pelo almirante François de Razilly. A iniciativa foi autorizada e apoiada pela coroa francesa, e contava com o apoio dos frades caputinos de Paris, além da participação financeira de vários nomes importantes da nobreza francesa. Havia já algum tempo que os franceses queriam a colonização em terras brasileiras. Em meados do século XVI, quando uma expedição de colonos protestantes, fugindo ao clima da perseguição religiosa de que eram alvo em França, se fixou na região do atual Rio de Janeiro, até serem expulsos pelos portugueses. Na viragem para o século XVII, os projetos franceses de colonização das terras americanas levaram a tentativas de fixação no Quebec e expedições ao Nordeste brasileiro. A fundação de São Luís do Maranhão foi a mais importante e a que envolveu mais recursos e contou com o apoio de diversas populações ameríndias que eram hostis aos portugueses e aos seus aliados. As expectativas de sucesso eram elevadas, não apenas devido às riquezas naturais daquela região, mas também pela facilidade de conversão ao cristianismo por parte dos ameríndios. Paris chegou a receber vários embaixadores tupinambás entre 1613 e 1614, o que fazia antever um futuro radiante para a colônia. Porém, esta teve uma existência efêmera, porque foi tomada pelos portugueses de Pernambuco em 1615.
São Luís foi ocupada e acabou por se tornar um foco importante da colonização portuguesa, com o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Hoje é a capital do estado brasileiro do Maranhão. Depois de serem expulsos, os franceses abandonaram a ideia de colonização no Brasil e concentraram os seus esforços na região da Caiena, mais a norte, que veio a ser a capital da Guiana Francesa e que subsiste ainda hoje como um departamento ultramarino da França. A regionalização de São Luís pode ser percebida em três principais aspectos: aspectos culturais, aspectos políticos e aspectos sociais. Em relação aos aspectos culturais, São Luís do Maranhão recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco no final de 1997. A cidade é conhecida por suas manifestações populares, como o Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Cacuriá, Lelê e entre outros. O Bumba Meu Boi destaca-se como a manifestação mais expressiva, integrando as festividades juninas em São Luís. Sua atmosfera artística, com inspiração em seus cenários urbanos, praias e vida cotidiana, influenciaram poetas e artistas renomados. O arroz de cuchá é uma das culinárias mais famosas de São Luís. Além disso, várias lendas como a Carruagem de Ana Jansen, Lenda da Serpente Encantada, Lenda da Manguda e entre outros abraçam a história da capital. Aspectos políticos. São Luís adota um governo do tipo democrático representativo. Os ocupantes dos cargos de gestão na cidade são eleitos a cada 4 anos por meio de eleições populares, seguindo o princípio democrático. O prefeito, como chefe de poder executivo municipal, lidera a administração local. A Câmara Legislativa, composta por 31 vereadores. Como capital do Maranhão, São Luís desempenha o papel de centro político estadual, abrigando a sede do governo. O Palácio dos Leões, localizado no centro histórico, é o principal local para atividades administrativas, consolidando-se como o centro das decisões políticas no âmbito estadual. Aspectos sociais. Assim como em muitas cidades brasileiras, São Luís enfrenta desafios relacionados à desigualdade social, além de tráfego intenso, infraestrutura precarizada em algumas áreas e questões relacionadas ao crescimento populacional. A economia de São Luís tem setores variados, incluindo turismo, serviços, indústria e agricultura. No entanto, a oferta de empregos e oportunidades são desiguais. A divisão territorial e socioeconômica em São Luís é resultado de uma complexa interação de fatores históricos, geográficos, sociais e econômicos. Alguns dos principais elementos que influenciaram essa divisão são: 1. História colonial. O traçado urbano original foi influenciado pelos padrões coloniais, estabelecendo o centro histórico como núcleo inicial. 2. Crescimento desordenado. A expansão urbana muitas vezes ocorreu de maneira desordenada, resultando na formação de bairros periféricos carentes de infraestrutura. 3. Migração. O fenômeno de migração para as áreas urbanas, em busca de oportunidades, levou ao surgimento de invasões e ocupações informais. 4. Desigualdade socioeconômica. A desigualdade social é historicamente enraizada, impactando a distribuição de recursos, oportunidades e serviços públicos. Decisões políticas como planos urbanos e investimentos em infraestrutura moldaram a configuração da cidade e contribuíram para disparidades. 5. Preservação cultural. Bairros com valor histórico e cultural, como o Centro Histórico, foram influenciados por esforços de preservação e revitalização. Bairros como Madre Deus e Praia Grande, com construções históricas e culturais, enfrentaram desafios de preservação cultural e social. Olho d'Água, Ponta da Areia e Renascença são áreas mais nobres, caracterizados por condomínios de luxo, serviços exclusivos e melhor infraestrutura. Investimentos em educação, saúde e infraestrutura podem reduzir as disparidades.
É crucial abordar essas questões para promover um desenvolvimento mais equitativo e sustentável em São Luís, buscando a melhoria das condições de vida em todas as regiões da cidade.